Livro do profeta Daniel. O versículo que eu quero tomar com vocês aqui é bastante conhecido. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, que é bastante conhecido e também é bastante tomado para várias ministrações. Diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então nós temos uma decisão e um pedido. Vamos lá. Primeiro nós temos a decisão. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Essa é a decisão. Agora nós temos um pedido. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Nós vamos rapidamente meditar nessa palavra. E para chegarmos ao objetivo traçado, nós precisamos entender o que de fato proporciona a Daniel esse momento e precisamente o momento em que nós temos a chegar com essa rápida palavra. Daniel, por ocasião dessa escrita, considerando aí que ele tivesse nascido no ano 623, que está em concordância com vários teólogos e com vários eruditos, inclusive Flávio José, que ele tivesse nascido no ano 623, por ocasião do cativeiro babilônico, onde ele é levado da sua cidade natal para a Babilônia, como cativo entre os filhos de Israel, no ano 605 a.C., considerando a data do seu nascimento, 623 para 605, Daniel ele se encontrava entre os 17 e 18 anos de idade, por ocasião que ele escreve essas palavras aqui, ou por ocasião que ele viveu esse momento, considerando o fato que ele está vivendo aqui. Daniel, um jovem novo, um rapaz com futuro ainda todo pela frente, repito, entre os 17 e 18 anos de idade, em uma idade boa para se decidir o futuro, para se tomar uma decisão de qual o caminho que ele teria de seguir daqui adiante. Aliás, ele está no topo da juventude para se tomar uma decisão e se seguir até o fim da sua vida. E é nesse momento que acontece um fato que vai fazer com que Daniel chegue a um momento onde é preciso que ele seja mais forte do que nunca para viver a vida que ele tem a viver a partir dessa idade de 18 anos para frente. Nesse momento, repito, entre os 17 e 18 anos de Daniel, é o momento onde Nabucodonosor sai de Babilônia e ele invade a cidade de Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer que ele toma entre os filhos de Israel os jovens das famílias reais, os jovens que fossem sábios e entendidos, para que viesse como escravo, para ser eunuco dentro do palácio real em Babilônia. Flávio José, o grande escritor judeu, chega a dizer que, por ocasião dessa leva, Nabucodonosor tem levado em torno de 3.000 jovens para a Babilônia. Entre eles está Daniel e os seus amigos, precisamente seus 3 amigos, que são descritos no seu livro. Daniel, com em torno de 18 anos de idade, ele é tomado da casa de seus pais, ele é tomado da sua cidade, ele é tomado do local aonde ele havia crescido, aonde ele havia aprendido, aonde ele havia convivido os primeiros anos da sua vida, e ele é tomado à força. Ele é levado para dentro do palácio real, na cidade de Babilônia, dentro do Império Babilônico. Ele é levado para lá. E quando nós consideramos Daniel um jovem judeu, consideramos a sua formação familiar, a sua formação religiosa, nós temos um jovem que foi educado segundo
o conhecimento de Deus, que foi educado segundo os regimentos da lei mosaica. Um jovem que, segundo os escritos de Deuteronômio registrados por Moisés, o pai de família, ele devia ensinar os seus filhos, andando pelo caminho, deitando, levantando. Então ele devia, segundo o texto bíblico, escrever a lei de Deus nos umbrais da porta e deles falar aos seus filhos nessas ocasiões, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, falarás a eles, diz o texto, e inculcarás a eles os mandamentos. Então Daniel cresceu nesse regime, aonde desde a infância era a lei, os mandamentos, as ordenanças de Deus escritas nos umbrais da porta, ouvindo ao levantar, ao deitar, ao assentar, e assim continuamente. Daniel foi formado dentro de um regime estabelecido por Deus. A sua formação que ele tinha, que ele carregava desde o seu caráter, a sua forma de crer, de entender o mundo, era a partir dos princípios de Deus. E quando Daniel está com aproximadamente os seus 18 anos de idade, que ele é tomado da casa do seu pai, que ele é levado como cativo para a Babilônia, algumas questões vão tomar rumos diferentes na vida daquele jovem. Primeiro, vamos considerar os fatos. Daniel cresceu numa casa onde ele ouvia falar desde a sua infância que o Deus de seus pais, a qual ele estava condicionado a servir, era o Deus que nunca havia perdido uma batalha. Um Deus que tem poder para fazer o mar se abrir, que tem poder para fazer o Jordão se secar para que o povo atravesse em seco por ele. O Deus que tem poder para derrubar os muros de Jericó. Ele cresceu ouvindo que o Deus que os seus pais serviam e que agora ele também tomava a posição de servir, era o Deus que tirava a água da pedra, que mandava pão no deserto e que trazia carne no meio de um deserto faminto. Daniel ouviu, aprendendo todas essas histórias verídicas e reais acerca do Deus de seus pais, que também agora será o seu Deus. Porém, Daniel chega no momento onde que ele vai tomar um choque, porque o Deus que ele tanto ouviu falar, que tinha tanto poder, que havia defendido o seu povo em tanta circunstância, agora vai permitir que o seu povo, inclusive ele, é tomado cativo e levado como escravo por um povo pagão. Nem mesmo o profeta Abacuque conseguiu compreender esse trabalhar divino. Quando você olha para o livro do profeta Abacuque, precisamente o capítulo 1, nós temos o profeta Abacuque questionando com Deus acerca das corrupções do seu dia. E quando o Abacuque questiona a Deus acerca de tamanha corrupção, Deus responde ao profeta dizendo que levantaria os caldeus, entre aspas, os babilônicos, para então tratar com a nação de Israel, que era servos do Senhor e que se havia entregado à corrupção. Quando Abacuque ouve essa palavra da parte de Deus, diz a Bíblia que Abacuque ele fica, de certa forma, perturbado. E ele não consegue compreender como que Deus, sendo Deus justo e santo, levantaria um povo pior do que Israel para castigar a Israel. Como que Deus levantaria um povo ainda pior do que o seu para que tratasse com juízo a seu povo? Nem o profeta Abacuque, um homem formado, um homem de intimidades com Deus, que conversava com Deus sobre a sua torre de vigília, não conseguiu ter essa compreensão. Imagina um jovem rapaz de 18 anos de idade. Como que ele vai compreender um Deus que tudo pode, um Deus que luta, um Deus que batalha pelo seu povo, entregar o seu povo nas mãos de uma nação pagã, na mão de um povo que não teme a Deus, na mão de um povo corrupto e muito mais vezes promíscuo ao pecado do que a eles mesmos? Tudo isso agora vai bater de frente com a fé que Daniel havia adquirido dentro da casa de seus pais. Daniel, um jovem novo, vai ter que enfrentar essa dificuldade mais alto lá. 11 anos depois, vai surgir a notícia abaladora de que o templo de Deus que estava em Jerusalém, construído por Salomão, também fora destruído. Que as vasilhas da casa de Deus também fora tomado e levado para dentro do templo de Babel em Babilônia. Daniel vai ter que conviver com todas essas informações
E vai ter que manter a sua fé firme e inabalável. Daniel vai ter que enfrentar todas essas objeções à sua fé. Porém, não vai poder recuar. Vai precisar ser forte o suficiente para permanecer e continuar inabalável. Um rapaz novo, não era um obreiro credenciado. Não era alguém que tinha uma formação teológica. Não era alguém que estava há 20, 30 anos no ministério experiente. Era um rapaz novo, um menino de 18 anos, que agora vai ter que enfrentar todas essas abalações, todas essas objeções, todas essas realidades contrárias e permanecer com a sua fé inabalável. Você já deve estar se perguntando na sua casa, como foi difícil para esse jovem rapaz? Como foi tenebroso para esse jovem rapaz enfrentar essa situação e permanecer de pé? Mas eu quero que você pense ainda comigo a realidade que Daniel agora vai viver. Daniel não está mais na casa de seu pai. Daniel não está mais entre os irmãos. Daniel não está mais dentro do templo tão enaltecido como o templo de Salomão. Daniel não está mais diante da arca da aliança. Daniel não está mais diante dos querubins. Daniel não está diante dos sacrifícios da manhã e da tarde. Daniel não está mais diante dos sacerdotes e sumos sacerdotes. Daniel não está mais diante dos levitas. Mas Daniel agora está diante do paganismo que existe em Babilônia. O jovem rapaz de 18 anos deixou de conviver dentro de um local aonde se pregava Deus, aonde se ensinava Deus, aonde se falava de Deus, aonde se defendia Deus, para estar num contexto totalmente diferente, aonde se fala deuses, aonde se prega deuses, aonde se ensina deuses, aonde se adora deuses. Não é mais Deus, não é único mais, não é mais monoteísmo, agora é politeísmo. É uma nação onde um adora um Deus, o outro adora outro. Um adora o sol, outro adora a lua, outro adora o imperador, e assim sucessivamente. Daniel agora está nesse contexto. Daniel agora está vivendo esse momento. Não era um obreiro formado, não era alguém experiente, era um jovenzinho de 18 anos, que estava no ápice da sua fé, que estava no momento de pegar alinhamento. Quem sabe Daniel estava sonhando em ser alguém. Quem sabe Daniel estava sonhando em fazer parte da cúpula israelense. Daniel era da família real. Daniel tinha parentesco no poder real. Quem sabe Daniel se sonhava em assentar na cadeira do rei. Quem sabe Daniel sonhava em chamar os povos de Israel para servir a Deus. Quem sabe Daniel sonhava com o momento que ele se assentaria no trono também e poderia convocar a todo Israel para servir a Deus. Mas de repente, tudo mudou. Tudo tomou outro rumo. De uma noite por dia, Daniel dorme, sonha e acorda dentro de um palácio em Babilônia. Acorda no meio do paganismo. Acorda com alguém olhando para o sol e dizendo, eu te adoro. Alguém olhando para a lua e dizendo, você é o meu Deus. Alguém olhando para um pedaço de madeira e dizendo, foi tu que me criaste. Como vai ficar a mente desse rapaz? Como vai ficar a fé desse menino, rapaz de 18 anos, que viu o seu povo sendo zombado, que viu a sua igreja sendo destruída, que viu o seu Deus sendo zombado, que viu os seus profetas sendo desprezados, e por fim viu a sua vida tomando novos rumos, e passou a conviver no meio do paganismo e da destruição. Essa é a situação que Daniel está. Eu quero que você observe que Daniel tinha de tudo para dizer não para Deus. Daniel tinha de tudo para de uma vez por todas abandonar a fé monoteísta no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Daniel tinha de tudo para dizer Deus nunca mais. Daniel tinha de tudo para dizer eu não vou mais permanecer servindo a Deus. Aonde está o Deus de meus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que não me livrou do cativeiro? Aonde está o Deus que meus pais tanto pregaram, que me permitiu ser escravo na mão dos adversários? Aonde está o Deus de quem os meus familiares diziam que era tão poderoso, que perdeu para os deuses da Babilônia? Aonde estão os deuses que meus pais ensinaram, que não conseguiu livrar o meu povo, que não conseguiu livrar o templo de Salomão,
que não conseguiu livrar a nossa fé das mãos desse povo tão maldosos, tão corruptos e tão pagãos. É isso que vai brotar lá dentro. É isso que vai tentar tomar primazia no coração de Daniel. Daniel tinha de tudo, repito, para dizer: Deus, nunca mais. Deus de Abraão, para nunca mais. Deus de Isaac, para nunca mais. Deus de meus pais, para nunca mais. Daniel tinha tudo na mão para dizer isso. E alto lá, além de tudo que está acontecendo com Daniel, eu quero que você entenda algumas coisas que mudaram dentro do contexto de Daniel. Primeiro, as leis mudaram. Daniel cresceu na onde era extremamente pecado, era extremamente pecaminoso adorar outros deuses. Agora ele está num lugar onde é totalmente correto ter vários deuses. Daniel cresceu num lugar onde sacrificar a outro deus era algo extremamente inaceitável. Mas agora ele está num lugar onde é extremamente correto. Daniel cresceu num lugar onde a prostituição era algo abominável. Porém, agora ele está num lugar onde é liberal, onde é correto se prostituir. Aonde o certo mesmo não é apenas se prostituir, mas se prostituir dentro do próprio templo dos deuses pagãos. Tudo mudou, as leis mudaram. Além das leis mudarem, os costumes mudaram. Daniel cresceu num lugar onde se levantava pela manhã falando das leis de Moisés. Se levantava pela manhã fazendo o sacrifício da manhã. Anoitecia fazendo o sacrifício da tarde. Daniel cresceu num lugar onde havia adoração. Havia o templo de Deus, havia os levitas, havia a arca da aliança, havia o lugar santo, o lugar santíssimo. Tudo isso. Agora tudo mudou. Daniel está num lugar onde ele não vê mais o templo do Deus vivo. Ele não vê mais os sacrifícios do Deus vivo. Eles não vê os louvores pela manhã. E nem muito menos escuta mais os mestres, os rabinos de Israel ensinarem a lei de Moisés. Tudo que ele está vendo agora são costumes diferentes. São vestiduras diferentes. São palavras diferentes. São ritos diferentes. São adorações diferentes. Tudo mudou. Mudou a lei, mudou os costumes e mudou as divindades. Ele cresceu na onde o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está sentado no topo. E ele mesmo diz, em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que é o Shema dos judeus, onde os judeus escrevem no braço, no rumo do coração, ou coloca na testa: ouvi, ó filhos de Israel, o Senhor, o vosso Deus, é o único Deus. Mas agora mudou. Agora existe um monte de Deus que Daniel não sabe mais nem contar a quantia de deuses que existe. Tudo isso mudou na vida dele. Só que quando tudo isso muda, Daniel ele fica livre. Ele fica livre de algumas prisões que poderia mantê-lo dentro dos padrões que ele havia aprendido na casa dos seus pais. Ele fica livre, primeiro, das exigências da lei de Moisés. Imagina só, um rapazinho de 18 anos, num país estrangeiro, aonde agora ele pode fazer tudo que desde o berço ele aprendeu que não podia fazer, que era pecado, que não existe mais ninguém para lhe cobrar. A lei de Moisés não manda mais aonde ele está. Ele não está mais em Israel, ele está em Babilônia. Ali não existe mais, os mandamentos de Moisés não tem mais poder sobre aquela nação. Ele está num local onde tanto faz como tanto fez. As leis de Moisés, não há ninguém que possa estar ali para cobrá-lo os cumprimentos legais da lei mosaica. Ele está livre daquilo. Ele ainda está livre do comando paterno. Abre parênteses, Deuteronômio capítulo 21, verso 18 ao 21. Está escrito que quando um filho fosse rebelde, contumaz e não quisesse obedecer às ordenanças de Deus dadas por seus pais, o pai poderia pegar o filho, Deuteronômio capítulo de número 21, verso 18 ao 21, levar até os anciões da cidade e dizer: olha, meu filho é rebelde e não quer obedecer. A Bíblia diz que eles pegavam o menino, levavam para fora da cidade, pegavam pedra, atacavam pedra e matavam a criança. Matava o jovem, melhor dizendo. Daniel agora está livre disso. Se Daniel quiser fazer tudo que seus pais ensinou para ele que era errado, quiser servir a outros deuses, quiser se prostituir, quiser se prostrar onde ele quiser, os seus pais não têm mais autonomia de levá-lo ao sacerdote, levá-lo ao ancião e mandar matá-lo. Não existe mais isso. Isso agora acabou. Você consegue compreender isso? Não existe mais a lei de Moisés para mandar em Daniel. Não existe mais os seus pais para atacar pedra se ele quisesse desobedecer. E por último,
Não existe mais os juízes para poder tratar assunto de desobediência do jovem rapaz. Agora não existe mais os juízes, os sacerdotes, para chamar Daniel e dizer, olha, você está fazendo errado, a lei de Moisés diz assim. Moisés nos ensinou assim, não existe mais. Ele está em outro país, entenda isso. Um jovem rapaz de 18 anos está num país estrangeiro, onde não serve mais a Deus, onde o paganismo toma de conta. Ele está livre. Você consegue entender isso? Daniel está livre agora para fazer do jeito que ele quiser. Daniel agora está livre para servir a quem ele quiser. Daniel agora está livre para andar nos redimentos que ele quiser. É por isso que agora que você entendeu tudo isso, eu preciso que você volte comigo e leia novamente Daniel, capítulo 1, versículo 8. Vamos lá? Vamos lá? Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com porção do manjar do rei, nem com vinho que ele bebia. Sabe o que é isso aqui? Decisão voluntária. Os pais não mandavam mais, a lei de Moisés não mandava mais, os juízes não mandavam mais, a cultura não mandava mais, os costumes da nação não mandavam mais. Ele estava livre para viver a vida do jeito que ele quiser. Mas Daniel falou o quê? Eu vou continuar servindo a Deus. Eu vou continuar servindo, obedecendo, temendo e reverenciando a palavra de Deus. Isso aqui é servir a Deus voluntariamente. É o que Daniel fez. É a decisão que Daniel tomou. Eu vou servir a Deus não é porque a lei de Moisés me obriga a servir. Eu não vou servir a Deus porque os meus pais estão obrigando eu a servir. Eu não vou servir a Deus porque a cultura me manda servir. Eu não vou servir a Deus porque o rei me manda servir. Não. Eu vou servir a Deus porque eu quero servir a Deus. Eu vou servir a Deus porque o meu coração quer servir a Deus. Servir a Deus voluntariamente. Servir a Deus de corpo, alma e espírito. Servir a Deus de coração sincero. Servir a Deus de coração voluntário. É tudo que nós precisamos nos dias que nós estamos vivendo. Ainda existe alguém que ainda serve a Deus com medo do inferno. Ainda existe alguém que ainda serve a Deus simplesmente porque é ganancioso e quer ir morar em um lugar que tem ruas de ouro. Ainda existe alguém que serve a Deus porque é ganancioso e quer ir andar numa rua de ouro, onde os muros são de jaspes e de cristais. Ainda existe alguém que serve a Deus porque ainda querem desfrutar do que Deus tem preparado. Ainda existe alguém que diz servir a Deus com medo da condenação. Ainda existe alguém que diz servir a Deus por causa das enfermidades, por causa do medo, por causa da depressão, por causa da angústia. Mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém que está me assistindo e que vai me assistir depois, ainda essa noite. O que Deus quer não é apenas de mim, não é apenas de você, mas da humanidade de forma geral. E é por isso que muitas vezes ele age de certas formas. Ele age de certas maneiras. Segundo da Crônicas, no capítulo número 7, ele disse: se eu enviar a pestilência, se eu ferir o meu povo com maldições, se eu fazer vir a seca sobre o meu povo, se tudo isso sobrevier, e o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ainda que Deus permita que tudo isso aconteça, o prazer de Deus é que servimos a Ele de coração sincero. É que servimos a Ele voluntariamente. É que servimos a Ele por amor.
Não é porque as dívidas chegaram. Não é porque as decepções bateram na porta. Não é porque a doença chegou até na minha casa. Não é porque os meus pais querem que eu sirva a Deus. Não é porque o meu pastor me chama a atenção. Não é porque a liderança da minha igreja me oprime. Não é isso que Deus quer. Não é isso o prazer de Deus. O prazer de Deus é que você renuncie. Assim como Daniel. O prazer de Deus é que você tenha a oportunidade de virar as costas. Mas você diga, eu não vou virar as costas para Deus. O prazer de Deus é que você tenha a oportunidade de sobra para ir embora. Mas você diz, eu não vou embora. O prazer de Deus é que você, ainda que tenha a chance de viver uma vida boa do lado de fora, de viver uma vida de abundância lá fora, de viver uma vida de riqueza e de prosperidade financeira lá fora, mas você diga, não, eu prefiro ser fiel aqui dentro. Eu prefiro ficar na presença de Deus. Se eu tiver o que comer, eu como e sirva a Deus. Se não tiver, eu bebo água e sirva a Deus do mesmo jeito. O prazer de Deus é que o ser humano... É por isso que alguém um dia me perguntou por que quando Deus criou o ser humano, Deus deixou a árvore no meio do jardim. Por que Deus não tirou a árvore de lá? A resposta é simples. Deus não quer que sirva a ele forçado. Se Deus não deixasse a árvore lá dentro, Deus só tinha deixado uma via para se andar. A via de servir a ele. Mas ele disse, não, eu vou deixar duas vias. Uma de me servir e outra de não me servir. Porque eu quero que quem me sirva por escolha e não por obrigação. Eu quero que quem me servir me sirva com alegria porque me escolheu. E não porque foi obrigado. Quando eu só dou uma opção, me serve ou me serve, todos irão me servir não porque me escolheram. Não porque me amam, mas porque não tem outra opção. Mas quando Deus deixou duas opções, dois caminhos desde a criação da humanidade, Ele está dizendo, eu só quero do meu lado quem me ama. Eu só quero do meu lado quem me escolhe. Eu só quero do meu lado quem tem prazer em ficar comigo. Eu só quero do meu lado quem abre mão das demais coisas para estar do meu lado. Eu só quero junto comigo quem realmente tem prazer em estar na minha presença. É isso que Daniel fez. Daniel tinha de tudo. Todas as oportunidades necessárias para ir embora. Para dizer não para Deus. Mas ele diz, eu quero continuar servindo a Deus. Eu quero continuar servindo ao Senhor. Eu preciso terminar. Mas eu vou ler mais um texto para você. Eu disse que de manhã eu trouxe um estudo bíblico aqui. Quem me acompanhou de manhã, eu citei vários textos. Trouxe aqui muitas referências. Agora de noite não. Eu não vim aqui trazer um estudo bíblico. Se Deus permitir, no domingo pela manhã, às 9h30 da manhã do domingo que vem, nós vamos trazer outro estudo aqui. Mas agora de noite eu vim para trazer uma palavra de Deus para a sua alma. Para você que me ouve. Você precisa entender que Deus não tem prazer em quem serve a Ele obrigadamente. Deus não tem prazer em quem serve a Ele por obrigação. Deus quer quem serve a Ele com alegria. Salmo 100, verso 2 diz, servir ao Senhor com alegria. É esse o prazer de Deus. É isso que Deus quer. Que você sirva a Ele, mas sirva com alegria. Sirva a Ele, mas sirva com prazer. Porque isso será agradável a Deus. Vou ler para você, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9, para nós terminarmos. Está escrito, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Grave isso. Não é o que Deus preparou para os crentes. Não é que Deus preparou para os obreiros. Não é o que Deus preparou para quem vai na igreja e participa da ceia. É para quem ama. É para aqueles que amam a Deus. É para aqueles que têm sentimento por Deus. Não é para quem tem medo de inferno. Não é para quem tem vontade de morar num lugar que tem rua de ouro. Não.
é para quem ama a Deus. É para quem tem sentimento pela presença de Deus. É para quem tem sentimento pela presença de Deus, pela pessoa de Deus. É para quem ama a Deus de verdade. É para esses que o céu foi preparado. Se você serve a Deus apenas com medo do inferno, eu sinto muito te dizer, não há lugar preparado para você no céu. Se você serve a Deus apenas gananciosamente querendo morar em um lugar de ruas de ouro, não há lugar preparado para você no céu. Lá no céu só existe lugar preparado para quem ama a Deus. Para quem tem um coração voltado para Deus. Para quem realmente tem sentimento por Deus. É para esses que Deus preparou o céu de glória. Eu vou terminar. Mas eu quero perguntar se existe alguém me assistindo agora que quer fazer uma aliança com Cristo. Eu não tenho